Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem sincero, honesto e temente a Deus, que sempre manteve o mal distante dele. Ele tinha 10 filhos, entre eles 7 homens e 3 mulheres. Jó era um homem muito rico, o mais rico do Oriente. Das suas posses faziam parte 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boa, 500 jumentas, além de vários serviçais. Era comum as ofertas de holocaustos por Jó. Isso ocorria após seus filhos blasfemarem a Deus através de banquetes, onde haviam várias comidas e bebidas durante os 7 dias da semana. Certo dia, os filhos de Deus foram apresentar-se perante ao Senhor, e, surpreendentemente, Satanás estava entre eles. Deus questionou Satanás, perguntando o que ele estava fazendo ali. Satanás o respondeu, dizendo: de rodear a terra e passear por ela. De algum modo, Satanás se sentia dono dessa terra, e tudo o que estava aqui o pertencia. Então, Deus o indagou, e disse o Senhor Deus a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Por que ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, honesto e temente a Deus e sempre se desviando do mal? Então Satanás diz a Deus: ele segue seus mandamentos porque possui muitos bens, além de seu gado está continuamente aumentando na terra. Provocando a Deus, Satanás fala que queria ver se realmente Jó seria fiel e temente aos mandamentos e servo de Deus se perdesse todo o seu patrimônio. Diante disso, Deus autoriza que Satanás toque tudo o que ele tem, só não atue contra ele. Ouvindo isso, Satanás saiu da sua presença. Dias se passaram e, num certo momento, um mensageiro chegou até Jó. Era um dia como os outros, seus filhos estavam na casa do primogênito, bebendo e comendo, quando a notícia soou como uma flecha no coração de Jó. Todos os seus gados e jumentas foram levados. Além de tudo isso, todos os moços que estavam ali foram feridos, e apenas o mensageiro foi deixado com vida para falar da notícia. E apesar dessa notícia ruim, outras estavam prestes a acontecer. Foi então que outro mensageiro chegou até Jó, e bastante assustado falou: fogo do céu desceu, era fogo de Deus, e queimou todas as ovelhas e todos os moços também foram queimados, tudo o que ali estava foi consumido. Porém eu sobrevivi para deixar a notícia. Assim, as notícias ruins foram chegando, uma a uma. Eis que uma outra notícia, possivelmente a mais terrível delas, chegou. Seus filhos bebiam e comiam na casa de seu irmão primogênito, quando um vento forte sobreveio da além do deserto, vindo dos 4 cantos da casa, o qual caiu sobre os jovens, e todos vieram a morrer. Após essa terrível notícia, surpreendentemente, Jó se levantou, rasgando o seu manto, tirou todo o seu cabelo e saiu para adorar. E como se estivesse falando com Deus, disse: nu sai do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor me deu tudo, e tudo o que o Senhor me deu tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó provou que, além de tudo de ruim que estava acontecendo, não blasfemou ao Senhor Deus, não pecou e nem tampouco atribuiu a Deus falta alguma. Como se não bastasse, de forma cruel, Satanás ainda tinha seu rancor, uma fúria contra aquele homem. Lembrem-se, meus irmãos, Jó era o homem mais próspero de sua época, e trabalhando Satanás contra ele, o tirou tudo. Mas, não satisfeito, e vendo que Jó permanecia temente Deus, disse ao Senhor: deixe-me tocá-lo na saúde, e verás que blasfemará na tua face. Assim, Deus permitiu que Satanás fizesse o que tinha pedido, porém, não tocasse na vida de Jó. Após Jó ter perdido tudo, Satanás fez cair sobre ele um mal terrível, uma chaga maligna, como fala as sagradas escrituras, que lhe feria das plantas do pé até o alto de sua cabeça. A coceira era imensamente horrível, o que fez Jó pegar um pedaço de telha para coçar todas as feridas do seu corpo. A mulher de Jó, vendo todo o seu sofrimento, perguntou o porquê ele ainda permanecia fiel a Deus, dizendo: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Isso deixaria ele livre de todo o sofrimento que estava passando. Mas Jó questionou sua mulher, dizendo: recebemos de Deus tudo o que é bom.
será que também não podemos receber o que mal? Desse modo, Jó permanecia fiel a Deus. Assim, os dias foram se passando. Quando 3 amigos de Jó ficaram sabendo do que estava acontecendo com ele, os amigos de Jó se chamavam Elifaz, o Temanita, Bildade, o Suíta, e Zofar, o Naamita. Após se aproximarem, conversaram com Jó. Todos estavam assustados com o que viram, e dessa certa maneira tentaram consolá-lo. E vendo que a dor era muito grande, inclusive, usava pedaços de telhas para coçar seus ferimentos. Os amigos de Jó passaram 7 dias e 7 noites ao seu lado. E palavra nenhuma o disseram, porque viram que sua dor era imensa. Jó já se encontrava em estado de decadência, com o corpo completamente tomado de feridas, amaldiçoou o dia de seu nascimento. Isso era compreensível, porque era lastimável o que um servo do Senhor, temente e sincero a todos os mandamentos, estava passando por tudo aquilo. As palavras de Jó foram fortes, palavras dolorosas saíram da boca dele nesse momento, palavras cruéis, amaldiçoando o seu dia de nascimento. Vejamos, pereça o dia em que eu nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Contaminem-no as trevas e sombra da morte. Habitem sobre ele nuvens, escuros vapores do dia o espantem. Assim, Jó foi derramando palavras duras para amaldiçoar o dia em que ele nasceu. De maneira surpreendente, Elifaz repreende Jó e o exorta para que busque a Deus. Lembra a ele todos os momentos da sua lealdade ao Senhor, do cuidado que ele tinha ao falar de Deus, da ajuda amiga de suas palavras divinas confortantes para o consolo de amigos que se encontravam em angústia. Além disso, recorda ao amigo a grandeza de Deus, o Todo-Poderoso, o que faz os pecadores prostrarem diante ele, fere e cura as feridas, alimenta os famintos, livra de todo o mal os seus filhos. Então, falando isso a Jó, ele o faz lembrar que Deus é aquele que cura, que protege, que guarda e que garante aos seus filhos habitação e nada os deixam passar. Por que então tudo isso acontecera com Jó? Zofar, o Naamatita, também repreende Jó, mostrando a sabedoria de Deus, falando a ele o quanto Deus é exigente com seus filhos, capaz de repreendê-los se for necessário, mostra o quanto Deus conhece os homens, sua iniquidade, sua desobediência, a quebra de seus mandamentos. Então, se Jó era um homem reto, sincero e dedicado aos mandamentos do Senhor, por que tudo isso lhes falaram seus amigos? Eles estavam questionando a obediência de Jó ao Senhor Deus, se realmente Jó não teria cometido algum pecado para tudo viesse a acontecer com ele. Seu sofrimento era proveniente de erros que ele cometeu. E Jó, por algum momento, também o próprio questionou. O que realmente eu pequei? O que fiz de errado para que Deus colocasse sua fúria diante ele? Mas Jó não encontra erro algum que ele tenha cometido. Desse modo, defende-se das acusações de seus amigos. Porventura, Jó era um exemplo de homem, e tudo o que ele fizera foi correto, o que o fez perguntar a Deus quais pecados teria cometido, dizendo: quantas culpas e pecados tenho eu? Notifica-me a minha transgressão e o meu pecado. Continuando, Jó pergunta a Deus: por que esconde teu rosto e tens como inimigo? Os dias seguiram, e Jó continuava sem entender por que tudo aquilo acontecera com ele. Lamentou-se, recordando como era sua vida antes de tudo que havia acontecido com ele. Quem dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. Quando sua luz resplandecia em minha cabeça, quando os jovens me respeitavam, os idosos se levantavam diante de mim. Mas agora riam de mim os de menos idades, afastaram de mim os homens que poderiam me ajudar. Fome eu estou sentindo e não tem algum que me alimentem. Jó declara sua integridade a Deus, olhando aos céus, afirma que é um homem justo, sincero, íntegro por completo, reto, e que Deus poderia colocar na balança dos justos, que teria certeza que ele teria o peso da sinceridade em todo o seu corpo. Depois de tudo o que já passara, Eliú, filho de Baraquel, também repreendeu a Jó.
Como se não bastasse tudo o que já tinha acontecido com ele, as acusações de seus amigos. Agora surge mais outro ao acusá-lo. Eliú não só repreendeu Jó, como também os outros 3 amigos, deixando sua opinião particular de tudo o que estava acontecendo. Acusou Jó de usar palavras injustas contra o Senhor, como "sou justo, e Deus tirou o meu direito". Acusou-o também de ser um pecador, mostrando que Deus deve ser respeitado, temido. O que restava a Jó agora? Todos os acusavam, os seus principais amigos estavam o acusando de blasfemar contra o Senhor Deus, acusavam-no de cometer pecados, e só assim o que teria acontecido com ele se justificaria. Então, algo tão desejado por Jó aconteceu. Deus respondeu às súplicas de Jó e lhe mostrou sua grandeza e sabedoria. Isso aconteceu através de redemoinho. Foram assim as palavras de Deus, segundo as Escrituras Sagradas. Quem é esse que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu, responde-me. Onde estava tu quando eu fundava a terra? Me faz saber se és inteligente. Desse modo, várias indagações foram feitas a Jó. Deus fez várias perguntas ao seu servo, e Jó, de maneira respeitosa, escutou todas, sem nem mesmo contestar alguma. E após a permissão de Deus, Jó humilha-se perante ao Senhor, e respondendo disse: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. E prostrado, Jó falou que não entendia coisas que para ele eram maravilhas, mesmo não compreendendo. E quando Deus terminou de realizar suas indagações a Jó, e Jó prostrar-se diante de Deus, o Senhor mostrou sua ira aos amigos de Jó, ordenando que eles fizessem sacrifícios juntos a Jó. Isso foi feito por Elifaz, Bildade e Zofar, que viram que Deus aceitou a face de Jó, e não o teria abandonado. Então, Deus confere a Jó o dobro da prosperidade que antes tinha, e abençoado foi até o seu último dia de vida, tendo morrido aos seus 140 anos. Prezados irmãos, essa história aqui contada em nosso canal é encontrada na Bíblia Sagrada. Essa passagem bíblica está no livro de Jó. Aconselhamos aos irmãos e irmãs realizarem a leitura da Bíblia, lembrando que o que foi contado no vídeo é uma forma abreviada. Um abraço da nossa equipe Sons da Palavra.